Boa noite, igreja. É uma responsabilidade muito grande de estar aqui em cima. Darly, por que pregar? Não, pregar eu prego ali na entrada, quando eu cumprimento o irmão. Pregar eu prego em casa, quando eu dou um testemunho. Pregar eu prego lá no meu trabalho, quando as pessoas veem Cristo em mim. A responsabilidade de subir nesse altar e falar assim, Senhor, o que o Senhor quer falar com a sua noiva? Porque o Senhor tem zelo pela noiva, a igreja é a noiva do Senhor. E a palavra de Deus fala que o Senhor tem cuidado com a noiva, Ele tem esse zelo pela noiva. Essa é a responsabilidade quando nós subimos aqui neste altar. Porque este altar é reflexo do que a gente vivemos aqui. E o Senhor, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? E eu fiquei, quando o pastor Luiz me deu esse convite, eu falei, pastor Luiz, domingo não. Deixa para outro dia. E ele falou, Darly, é domingo. E eu falei, Senhor, eu preciso de uma direção do Senhor. Porque eu não sei, mas o Senhor é o que me capacita. E eu vim aqui hoje, e o Senhor falou comigo todo o tempo, Darly, é um novo tempo, há uma nova unção, é um novo mover do Senhor sobre este lugar. Se eu que vou subir não conseguir entender que eu dependo do Senhor, é melhor a gente fechar essa porta. Porque nós temos que estar aqui na dependência do Senhor. É sensível para saber o que o Senhor quer falar. Se o Senhor está falando é um novo tempo, então é um novo chamado para mim e para você. Nosso papel hoje é falar, Senhor, abre os meus ouvidos. E eu quero que vocês baixem a sua cabeça. Nós vamos orar antes de começar essa palavra. Senhor, eu quero clamar pela tua presença neste lugar. Pai, é a tua presença que move neste lugar. É a tua presença que traz milagre. É a tua presença que traz um novo para este lugar. Um renovo. Pai, eu agora calo as vozes do diabo que possa querer impedir o que o Senhor quer falar nessa noite. E eu clamo que a unção, a presença do Senhor esteja sobre este lugar. Hoje nós vamos falar sobre o José. Tem gente que fala José do Egito, José que foi governador. Mas quando nós pensamos em José, a gente pensa sobre a fidelidade dele com Deus. Todo o tempo, José foi um homem diante de Deus que ele não murmurou. Nenhum momento a palavra fala que José murmurou. Nenhum momento a palavra fala que José fez isso aqui. Mas José teve que passar por um processo para chegar aonde ele chegou. E é num processo que o Senhor traz o renovo. É num processo que o Senhor nos trabalha. É num processo que o Senhor nos move para aquilo que Ele nos chamou. Sabe o que significa processo? Polimento. A gente só alcança algo depois que a gente passar por um polimento. E a gente vai começar a falar de José do fim para o começo. Rosiane, você pode ler para mim, por favor? Gênesis 50, todo o capítulo. A lamentação por Jacó e o seu enterro. Então José se lançou sobre o rosto do seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que eu morro, no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu o Faraó: Sobe e sepulta o teu pai como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gozém as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo.
Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto da eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Mizraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura, e Efron, o Eteu, fronteiro, e Mamre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Amém, Rosiana, obrigada. Amém. Aqui a gente vê a vida de um homem que todos nós cristãos almejamos. Esse homem, no último capítulo, José, ele cumpre um princípio bíblico. Honrou o pai dele. Ele cumpriu o princípio, ele enterrou, ele deu o melhor para o pai dele. Qual outro princípio bíblico que a gente vê aqui que José completa? José, ele vê a sua geração, os seus descendentes. José teve a oportunidade de ver os seus filhos, seus netos. Aqui a gente também vê que José foi um homem que liberou perdão. Aqui também nesse último capítulo a gente vê que José foi um homem próspero. E a última promessa que ele queria, que ele pediu, antes de, por favor, não deixe meus ossos aqui. E a palavra de Deus fala que quando Moisés resgatou o povo do Egito, Moisés levou os ossos dele também para Siquém. O que a gente vê aqui? Hoje, nós também queremos as promessas de Deus nessa terra. Quando a gente está aqui, a gente quer viver essas promessas. A gente quer viver uma vida restaurada. A gente quer viver um casamento bom. A gente quer ser próspero. Nós queremos também ter uma vida de perdão, liberar perdão. Tudo isso nesse último capítulo José viveu. E hoje nós também temos uma promessa da terra prometida. Hoje nós sabemos que na volta de Jesus nós iremos morar com Ele. Eu acho que essa é a melhor promessa que nós cristãos podemos almejar. E hoje eu quero refletir sobre isso, esse último capítulo. José cumpriu vários desses princípios. Honrou o pai, perdoou, serviu, creu na promessa. Mas teve o início de tudo isso.
Teve um início, um meio e um fim. A pastora Lucina, ela costuma dizer uma frase, que o fim sempre é melhor do que o começo. Dali, qual é o início da história de José? Gênesis 30, 23. Lembrou-se, 22, desculpa, Bárbara. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu e fez a pergunta. E ela concebeu, deu à luz a um filho e disse: Deus tirou o meu vexame. Ele chamou José, dizendo: Dai-me, Senhor, outro filho. A história de José começa aqui. Sabe o que significa o nome de José? Acrescenta. Ele que acrescenta. A minha história, a sua história começa aqui. Deus nos levanta, Deus nos dá uma formação, Ele tem um chamado para nós acrescentar. Darlene, ela não podia ter filho. Deus lembrou dela. E quando ela teve José, ela pediu: eu quero outro filho. José, o propósito de José, desde o início da história dele, é trazer esperança para o povo. É mudar uma situação. É mudar uma nação. Esse é o início da história de José. Quando José vai lá é vendido, começa o processo. E a palavra de Deus fala, se você ler mais um pouco na frente, fala que quando Raquel tem José, Jacó começa a fazer o traslado, porque ele pede para sair daquela terra, para Labão. Pede para sair. Então, aos primeiros anos de José, a palavra de Deus não fala como foi os primeiros anos de José, mas fala a história de Jacó, que ele estava passando um traslado. E a terra que Jacó foi próspera. Na palavra de Deus fala que não havia nenhuma terra tão próspera como a dele. José nasceu num traslado, foi criado numa terra próspera. Mas ele precisava ser forjado para aquilo que ele ia liderar. Ou seja, o seu destino, Deus já falou, é esse. Mas nós precisamos ser tratados para aquilo que o Senhor nos chamou. E aqui começa no capítulo 39, eu não vou ficar lendo muito. No 37 fala assim, que José teve um sonho. Nós sabemos a história de José. Teve um sonho e ele contou para os seus irmãos. O pai dele vestiu ele. Nós sabemos de toda essa história. O que os irmãos deles fez com José? Não, nós vamos vender José. Darlene, então saiu fora do controle de Deus? Não. O que na palavra em Salmo 139 fala? Deus sabe de tudo sobre nós. Mesmo antes de nascermos, Deus sabia tudo que iria acontecer em nossas vidas. Então, Deus já sabia que José ia ser vendido. Não fugiu nada do controle de Deus. Estava tudo dentro do controle. Mas é difícil de entender quando a gente entra no processo. É difícil. Em nenhum momento fala que José reclamou. O que acontece? Para onde que José vai? Ele é vendido para a casa de Potifar. Potifar é o general do faraó do Egito. E ali, José com 17 anos, ele começa a aprender os costumes daquela região. José começa a aprender a língua daquele país. José começa a entender a comida. Sabe por quê? Porque quando Deus nos chama a um propósito, Ele tira a gente do nosso conforto para lapidar a gente para aquele propósito. É isso que Deus estava fazendo com José. Não estava nada fora daquele controle. Eu já morei fora. E eu sei que quer falar uma outra língua, comer uma outra comida. Eu lembro uma vez que nós sentamos no restaurante, né, Neto? Todo mundo pediu um peixe e eu e Neto querendo arroz, feijão. As pessoas te olham assim. Se eu ir na casa da Jaque, seguro que ela vai me servir a melhor ceviche. E se eu não comer a ceviche dela, eu estou ofendendo a cultura dela. Sabe o que o Senhor nos ensina? Se você vai liderar esse povo, você tem que aprender com o melhor. Aonde que Deus vai te colocar você para aprender? O primeiro ministério que o Senhor nos ensina é servir. Não tem outro.
Se você quer liderar, aprende a servir. José, ele só poderia ser governador daquele país no momento que ele aprendesse a cultura, a comida, o lugar, o costume, as vestes. É isso que o Senhor faz com a gente. O Senhor coloca a gente em lugares estratégicos. Mas a gente começa, ai Senhor, o que eu estou fazendo aqui? É isso. Mas em nenhum momento fala o que José fez. Todo o tempo que José trabalhava na casa de Potifar, ele era excelente, nunca vai ser vazia. Todas as vezes que eu sirvo alguém, eu tenho que ser excelente naquilo que o Senhor me chamou. Na empresa que você está, seja excelente, que o Senhor te dá a sua. Na sua casa, serve a melhor comida que o Senhor vai te dar. Pessoas para te servir. Porque é isso que o Senhor estava fazendo com José. O Senhor estava lapidando José. O Senhor estava tratando ele para ele aprender. Ele não poderia governar se ele não conhecesse a cultura daquele lugar. Detalhe, Deus já havia falado com Abraão. A sua descendência vai espalhar. A sua descendência vai frutificar. José fazia parte da promessa de Abraão. Ele estava no lugar certinho. É no processo que Deus começa a preparar a gente. Nós temos que entender que José servia a Potifar. Mas o servir é aprender. Eu quero testemunhar algo aqui. Quando eu vim fazer a mídia aqui, era só eu e a Nayara e a Lindeme que me colocou. Lembra, Lindeme? Não sabia fazer. Comecei a servir. Vim aqui fazer uma foto, nós repostava a foto e era feia. E outra vez. Hoje nós estamos com uma equipe de 9. Vocês podem contar as vezes que eu faço. Porque a equipe que está fazendo faz melhor do que eu. Vocês podem entender de como eu servi. O Senhor levantou pessoas para servir melhor do que eu. Domingo eu fui ensinar a Yasmin. Yasmin, eu vou te ensinar. A menina, não, eu já sei. Porque é isso. Nós temos que entender que o lugar que o Senhor coloca a gente para servir, serve com excelência para você passar para outra etapa do seu processo. Serve. O pastor Luiz, de certo, quando pensou assim, eu vou colocar ela. Mas ele foi na minha casa 15 dias atrás. Sabe como que eu estava? Toda descabelada, com um aspirador e meu marido lavando os banheiros. E meu filho saindo. E o pastor Luiz chegou, subiu, eu não escutei. Levei um susto. Mas ele viu que nós estávamos servindo a nossa casa. Eu acredito que o meu testemunho maior foi em servir em casa, quando ele viu, do que quando eu e Neto chega aqui todo de terno produzido. Sabe por quê? Porque quando a gente serve, Deus te coloca no muito. A palavra de Deus fala que o maior é aquele que serve. O maior é aquele que põe a mesa. O maior é aquele. Todas as vezes que eu e você servir, nós estamos aprendendo. E é isso que é isso que Deus fazia com José. Colocava José para servir. E José era inteligente. Sabe o que ele fazia? Epa, é assim. Esse homem trabalha dentro do palácio. Era um homem que tinha cultura. Era um homem inteligente. Era um homem que tinha etiqueta. Porque um comandante, ele não é qualquer coisa. O pastor Alexandre vai me falar melhor. Quando chega no nível do senhor, tem que fazer o quê, pastor? Muito curso, não é? Estudar muito. E agora a pessoa que trabalhar com ele quer grudar nele para aprender. Vai chegar no nível dele. E José usou a sua estratégia. Ele, não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu estou servindo. E José foi servindo. E José foi servindo. A palavra de Deus fala que José serviu muitos anos ali. E ele não sabia, mas ele estava sendo preparado para aquilo que o Senhor chamava. Lembra? José sonhou. Deus, o Senhor me dá um sonho e eu venho servir um egípcio. Que coisa louca é essa? Mas quem diz que as coisas do reino é natural? Quem diz que as coisas do reino é normal? Quando Deus determina algo para você, não tem vestes rasgadas, não tem poço, não tem lugar que você fica se não é da vontade de Deus, porque é Deus que faz. Se você está onde você está, Senhor, quem que eu tenho que aprender para passar para outra etapa? É isso. Nenhum homem tem poder de decidir o que o Senhor determinou para você. E a gente sabe que José aprendeu, se fez homem. E o que acontece? A mulher de Potifar começa a olhar para José. Porque quando você está crescendo espiritualmente, o diabo ele não quer.
você cresça. Ele está ali na brecha. A palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra o principado e potestade. O diabo, ele fica ali na brecha te esperando. E essa mulher que ficou de olho no José, ficou. E um dia ela atacou ele, pegou ele. O que José fez? Arrancou as suas vestes e saiu correndo. Sabe o que nós aprendemos aqui com José? Não fica no lugar do pecado. Com o pecado a gente não se brinca. Com o pecado a gente não se brinca. Tem veste que o Senhor está dizendo hoje à noite: tira essas vestes que vai retardar seu processo. Tira essas vestes que é de engano na sua vida. Ai, Darlene, mas sabe o que é? Eu vou só tomar um café com fulano. Esse café pode gerar outra coisa. Ai, Darlene, mas sabe o que é? Essa música no meu ouvido não faz nada, é suave. Eu gosto de escutar uma música. Você sabe a letra, o que está produzindo essa música? O pecado, ele entra devagar. A palavra de Deus fala: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Não fala, ai, enfrenta o diabo, não. Na palavra de Deus fala: orar e vigiar. Teve uma temporada na minha casa que eu e o Neto não podia ligar telefone, não podia ligar computador, não podíamos sair com certas pessoas, porque a gente tinha um compromisso de resistir o diabo. O diabo também entra em lugares astutos, pequenininho, que a gente começa a achar, não tem problema. Tem. José, ele largou tudo, ele largou a veste dele ali. Se é a veste que me atrapalha, eu vou tirar e tchau, porque eu tenho um compromisso com meu Deus. Eu não vou ficar aqui para ver o que vai dar. E muitas vezes você fala: Darlene, eu vesti essa veste e fiquei com a veste e não resisti. Quero falar algo para você. Se você quer avançar, a palavra de Deus fala: confessais o nosso pecado um para os outros. Darlene, por que é necessário confessar? Porque quando a gente confessa, Deus libera. É necessário a gente abrir a boca. É necessário. Deus está falando assim: olha, hoje eu quero lavar suas vestes. Hoje eu quero te vestir de novo. Eu quero colocar outras vestes limpas. Mas é necessário eu assumir. Eu não quero mais vestir as vestes que eu estou. O Senhor falou muito. Eu falei: Senhor, lava. Senhor, qual é as vestes que está me pedindo de crescer? Qual é a veste que está me pedindo passar por outro processo? A gente hoje é noite de Páscoa. A gente vê, Jesus morreu por nós. Nós acostumamos tanto, de falar: Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. Foi esse pecado da veste que a gente está que colocou ele na cruz. É necessário confessar. É necessário se arrepender de fato, de verdade. Ele vive sim. Mas ele não pode habitar onde há pecado. Ele não pode habitar onde há desordem. Se eu e você não entender que nós precisamos de um posicionamento com as coisas de Deus, nós estamos perdendo o nosso tempo aqui no domingo. Porque o Senhor quer limpar nós. Vim aqui fazer um ato social, é bonito. Mas quando eu abro a minha boca, confesso, o céu desce. Eu glorifico aquele que deu sua vida por mim. Quando eu declaro: o Senhor me lavou, o Senhor me fez novo, o Senhor mudou minhas vestes, eu estou declarando: o Senhor vive, e o que Ele fez por mim valeu a pena. Todas as vezes que eu assumi o meu erro, pedi perdão, eu estou dizendo: Senhor, você foi crucificado por mim, mas valeu a pena. Há uma promessa para mim e para você. José larga aquelas vestes. Aí começa um outro processo na vida de José. Assim dizer, já não acabou. José vai para a prisão. E o Senhor me falou muito na prisão o que isso significava. Tem vezes que o Senhor nos esconde.
A gente muitas vezes acha que estou escondido, ninguém está me vendo. Mas muitas vezes é no secreto que o Senhor revela os mistérios. É no secreto, o Senhor te esconde, porque não é tempo de você aparecer ainda. O Senhor esconde porque Ele está trabalhando no seu favor. A palavra de Deus fala: enquanto os meus dormem, eu trabalho. Enquanto eu estou escondida, separada, o Senhor está trabalhando no meu favor. Enquanto eu me calo, o Senhor justifica. É no secreto que muitas vezes o Senhor nos forja. É no secreto que o Senhor trabalha em nós. Não está nada fora do lugar. O que fala a palavra em José? Antes de passar para essa parte, José está ali no secreto. Aí ele começa a trabalhar e tudo que ele faz com excelência, servindo de novo. Porque a gente viu, ele serviu, ele resistiu o diabo, voltou, foi para o secreto. E ali no secreto ele começa a servir. E tudo que ele faz, tá excelente. Porque ele começa a fazer com excelência. E vem o copeiro, o outro, conta um sonho. E José tem um discernimento do sonho. Quando a gente começa a história de José, fala que José sonhou. Não foi? Agora José, ele discerne sonho. Deixa eu falar. O chamado seu, com o processo, ele evolui. O seu chamado, no processo, ele evolui. O seu chamado no processo, porque o meu chamado não é para minha glória nem para o meu deleite. O meu chamado é para servir o outro. Então eu sonhei, eu tenho aquele dom, mas a partir da hora que eu começar a servir, ele vai crescer, ele vai aperfeiçoar, ele vai amadurecer, ele vai florescer, porque eu não estou usando ele mais para mim, eu estou servindo o meu próximo. Você entende? Ele começou sonhando, mas agora ele está servindo com o dom dele. Ele está tendo discernimento. Certo? Eu não sei, a palavra não fala, mas eu acredito que foi naquele tempo do secreto que ele teve mais intimidade com Deus. Foi naquele tempo. E José está ali, fala para o copeiro. E o que ele fala para o copeiro? Não esquece de mim quando você falar com o faraó. E o que acontece? O copeiro esquece. Mas o copeiro não esquece. Olha o que acontece. Em Eclesiastes 3. Não estava fora do tempo de Deus. Desculpa. Coloca para mim Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo. Determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, que não é eu que estou falando. Havia tempo ainda de José ficar ali, porque todo o tempo está debaixo do controle de Deus. Ninguém esquece ninguém. Porque não era tempo. Tudo está debaixo do controle de Deus. Talvez você está falando, eu estou passando tantos anos desse jeito. O Senhor esqueceu de mim. Eu quero falar nada. O Senhor não esquece. O que Deus desenhou para você vai chegar ao fim e Ele vai cumprir. Porque a palavra de Deus fala, Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para enganar. Há uma promessa sobre mim e sobre você. Nós somos descendentes de Abraão. Há uma terra prometida. Deus fala, a gente tem que viver com abundância nessa terra. A gente fala, Deus fala, prosperar. O justo, ele prospera. A gente tem que entender que é Deus que faz todo o tempo. Então, se não é tempo, espera no Senhor. Espera no Senhor. É isso que o Senhor está falando, espera nele. O título é Renovo em meio ao processo. É no processo que eu vou ser renovada. É no processo que eu vou ser aperfeiçoada para aquilo que o Senhor me chamou. É no processo que eu vou ter intimidade com o Senhor. É no processo que eu vou reconhecer a voz do meu Pai. É no processo que o Senhor vai tirar. Epa, isso não me agrada. Isso não está certo. O Senhor não chama a gente 50%. Então um dia, Faraó tem um sonho, nós sabemos a história, e não tinha quem discernisse. O copeiro lembrou de José.
Era o tempo. José já havia servido, aprendido a cultura. José já estava, espanhol, nota 10, Jaqueline. Já sabia a comida, porque para você liderar um lugar, a gente muitas vezes pede ao Senhor uma coisa e a gente não tem maturidade para aquilo. Às vezes a gente, Senhor, eu quero uma empresa. Eu ainda tenho um salão. Tem dia que eu falo, Senhor, o que eu fiz? Porque tem que aprender. A gente tem que conhecer o lugar que a gente vai liderar. Os pastores têm que conhecer as ovelhas deles, sabe por quê? Porque senão cada uma vai berrar para um lado. É verdade. É isso que acontece. Mas José já estava ok na língua, já sabia a cultura, já sabia o conhecimento. José já estava na prisão. Por que prisão, Darne? Sabe, quando você chega na prisão, ali passava tudo que era gente. E todas aquelas pessoas que passam ali conhecem o local do lugar, conhecem o palácio, conhecem isso. Você acha que José não foi escutando tudo, cada uma coisa? Deus estava tratando com José, ensinando José. Quando você for governador, ele não sabia, mas Deus estava preparando. É isso e isso. Então José é chamado para o faraó, define. E faraó falou o que para José? 41, né, Bárbara? Por favor. Um momento. 41, 40. O que Faraó fala para José? Administrarás a minha casa, e tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente o trono eu serei maior do que tu. Faraó achou que era ele que estava dando autoridade para José. Mas quem dá autoridade é Deus. E Mateus fala que Jesus tem autoridade sobre os céus e a terra. Faraó foi um instrumento. Porque é isso que o Senhor faz. Sabe o que o Senhor faz? Ele transfere para a gente o que é nosso. O Senhor transfere terra. O Senhor transfere prosperidade. O Senhor transfere chamado. O Senhor transfere talento. E eu quero declarar que nessa noite o Senhor vai transferir talento, chamado, autoridade do Senhor sobre este lugar. Eu quero declarar transferências de empresa, transferências de casa. Eu quero declarar o processo que está lá vai chegar para você, porque quem dá ordem é Deus. É tudo debaixo de Deus. E a gente vê aqui. Disse mais Faraó: vês e te faço autoridade sobre todo o Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete na mão e pôs na mão de José. E vestiu com roupas de linho fino e lhe pôs o pescoço. Quantas vestes José ficou sem antes de chegar aqui? 2. A primeira, os irmãos dele indignaram porque o pai deu a veste e arrancou. Glória a Deus, porque não era para ele. Não era, porque os irmãos ficaram com inveja. Não, é porque aquelas vestes não era para ele. A gente tem que entender o mover de Deus. Muitas vezes o Senhor fala, não veste. E a gente está ali bonita, aí vem e arranca. É o diabo. Não, é processo de Deus. Qual é a segunda veste que Deus tirou de José? Quando aquela mulher queria atacar ele, ele arrancou a veste e deixou ali. E hoje, o que ele estava vestindo aqui? Vestes de linho fino, vestes reais. Toda vez que alguém nos injustiça, não preocupa em justificar, porque é Deus que vai te vestir. Todas as vezes que você renuncia a algo para fugir do pecado, não preocupa, que é Deus que vai vestir você, porque o Senhor não abandona os seus filhos. E fez subir sobre o segundo carro e clamavam diante de Deus: inclinai-vos. Desse modo constituiu sobre toda a terra do Egito. E disse ainda a Faraó: José, eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé dessa terra do Egito. Ou seja, que o Faraó estava dizendo: faça o que você quiser com essa terra.
É isso que o Senhor faz com a gente. É isso que o Senhor faz com a gente. É isso que o Senhor fala no lugar. Eu não sei na empresa que você está, mas eu quero te falar, Deus é Deus para falar assim. A pessoa chegar lá e falar assim, pode fazer o que você quiser aqui. E aquele lugar vai prosperar, porque a bênção do Senhor está sobre você. Porque você está entendendo o processo de Deus. Nós só vamos alcançar o fim quando a gente entender o começo. Qual foi o nosso destino? Quem deu direção para nós? É isso. Nós só vamos entender coisas quando nós começamos a olhar para o Senhor. E disse ainda a Faraó, a José, eu sou Faraó. No 46 fala, era José da idade de 30 anos, quando apresentou o Faraó ao rei e andou por toda a terra do Egito. Deus é tão bom que Faraó viajou, que José ainda viajou. Se ele estivesse ali com o pai dele, ele ia conhecer aquela terra, mas o Senhor queria que ele andasse para outras terras. E eu, quando eu li isso, eu falei, Senhor, eu quero voltar a viajar. Porque o Senhor nos dá condições. Eu quero declarar, se você tem um desejo, eu fui já para fora. Eu não sei se você já foi na Europa, em algum lugar, mas se você tem um desejo, eu quero declarar, o Senhor vai preparar o seu passaporte. O Senhor vai trazer a condição para você, porque Deus faz isso. Deus te coloca em carruagem, te veste, te dá autoridade e ainda te dá essa vantagem de conhecer lugares. É isso que Deus fez o tempo todo com José. E a palavra de Deus fala que José cumpriu. Ele fez 7 anos de fartura naquele lugar. Já estou acabando aqui. Fez 7 anos de fartura naquele lugar. Houve provisão. E José teve 2 filhos. O primeiro filho de José falou assim. Sabe qual é o nome que ele deu? Deus me fez esquecer do sofrimento dos anos de trabalho. Eu quero falar para você. Deus vai te dar filhos espirituais que vai esquecer essa luta que você está passando. Deus vai mudar a sua sorte, que você não vai lembrar o que você passou no processo. Mas você vai estar preparada para ter a autoridade que o Senhor te deu. O segundo filho de José chama, Deus me prosperou na terra estrangeira. Nós não somos dessa terra. A nossa terra é na glória. A nossa terra é na glória. Mas enquanto nós estivermos aqui, há uma prosperidade para nós. Enquanto nós estivermos aqui, há uma promessa do Senhor para nós. Eu queria chamar a equipe de louvor. E eu quero testemunhar algo para vocês. Deus deu o melhor para José. No capítulo 50 que a Rosiane leu, nós vemos que José foi próspero, José honrou o pai, José conheceu seus filhos, José liberou perdão. E nós vemos que o primeiro passo de José foi servir, resistir o diabo, desenvolver o seu chamado. Quer crescer na igreja espiritualmente? Vai para os cursos. Quer um casamento restaurado? Começa a pôr a mesa para o seu marido. Quer prosperar na sua empresa? Começa a limpar o chão lá. Não é vergonhoso servir, porque a palavra de Deus fala, aquele que põe a mesa é maior. O reino do Senhor é isso. Na semana passada, tem uns 3 semanas, eu acompanhei a pastora Luciene num evento de mulheres, e ali tinha uma profeta, uma irmã do coque. Todo mundo quer uma irmã do coque, né? E essa irmã do coque deu um intervalo, estava a Glaucia com a gente. E essa irmã do coque deu umas palavras proféticas para a pastora Luciene, ela vem no meu rumo. É hoje que ela vai me dar uma palavra. Pensei comigo. Toda feliz. E a irmã do coque me abraça e fala assim, Jesus vai te curar emocionalmente. Eu falei, pronto, ela errou. Só porque eu estou chorando? Mas eu não falei. E ela deu outra palavra. Ela falou assim, e você vai louvar o Senhor, você vai cantar como músicos no canto. Eu pensei, errou de novo, porque se eu cantar, eu desafino todo o ministério de louvor. Mas eu fiquei calada. No domingo, eu passei por uma situação que entristeceu o meu coração. Domingo, eu chorei, porque eu saí do meu controle. Eu não deixei o Espírito Santo tomar controle da minha vida. Eu agi na minha carne. No outro dia, eu não conseguia levantar da cama.
No outro dia, era uma dor no meu coração. Eu fui comer na mesa. Eu comecei a chorar e meu marido, não, você não vai chorar depois de tantos anos, né? E eu voltei para minha cama. E ali na cama eu não conseguia levantar. E foi 3 da tarde. Eu falei, Senhor, eu preciso levantar dessa cama. Mas eu estava tão triste, tão triste. E o Espírito Santo na hora me fez lembrar daquela irmã do coque. Eu já te dei a cura. Em meio do processo eu já te liberei a cura. Em meio do processo eu já te liberei. Então naquele momento eu comecei a rever o que tinha dentro de mim. E eu vi sim que tinha coisas que não agradavam a Deus. Deixa eu falar. A palavra de Deus fala: enganoso é o coração do homem. E eu comecei, Senhor, me perdoa disso. Senhor, me perdoa disso. Senhor, me trata. Eu comecei a entender que o processo não era a coisa que me entristeceu, mas era comigo. O Senhor estava tratando as minhas emoções. Eu fui para a sala, o Neto saiu, fui para a academia, levou o Léo. E eu fiquei sozinha lá em casa e eu comecei a louvar. Eu comecei a louvar, eu comecei a adorar. A atmosfera lá em casa começou a mudar. Eu tive uma experiência com o Senhor. Eu posso falar, o céu desceu sobre a minha casa. Eu louvei o Senhor. Eu senti, era palpável a presença de Deus. Naquele dia o Senhor fez algo extraordinário dentro de mim. Eu não sei te falar, mas se eu não tivesse recebido essa cura no processo, talvez eu não conseguiria subir aqui hoje. E eu louvei. E mais uma vez, aquela palavra, aquela profecia cumpriu na minha vida. E ela me deu mais uma, mas eu vou guardar ela para a próxima. E Deus fez. E eu queria assim hoje. Eu não sei o processo que você está passando, mas eu sei que Deus tem um destino para você. Eu sei, e você vai chegar no destino de Deus. Esse processo não é para te derrubar. Esse processo é para te fazer mais forte. E eu queria que você levantasse agora, fizesse dessa canção que o Ministério de Louvor vai cantar como uma oração. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Erga sua mão, sua bênção chegou.